Por falar em infraestrutura, como é que você está vendo o setor aí de petróleo, né? Que é um setor que sempre gera muita polêmica. O ano passado foi extraordinário na distribuição de dividendos, né? Transição energética ainda não chegou para valer, né? Estão tentando. Como é que vocês estão vendo aí na Avenue, vocês como estrategistas, né? Primeiro, e os clientes, se tem uma procura grande por investimentos nas empresas de petróleo? Não, acho que tem sim um interesse, né? Vai lembrar que quando a gente olha a preço de petróleo, o preço de petróleo ele sobe lá em março do ano passado e de julho para cá ele cai e fica ali num canal ali, né? Subindo e descendo, mas sem sair muito do lugar. Né? Você tinha expectativa em relação ao inverno europeu, não foi tão forte assim, não foi tão rigoroso. A OPEP entrou em campo também, Estados Unidos suprindo energia suprindo gás e petróleo na Europa. E por que eu estou falando isso? Só porque, sim, esse é um setor que ele depende, ou ele tem uma correlação muito forte com o preço do petróleo. À medida que o preço do petróleo, você não vê altas em preço de petróleo, você não vê aumento de preço de petróleo, acabam que essas empresas, as suas ações, elas não têm performado tão bem olhando esse curtíssimo prazo, tá? Vale lembrar que elas foram destaque de alta ano passado. E quando você olha os resultados, as empresas estão extremamente robustas, extremamente fortes, entregando números muito fortes, lucros altos e pagando muito dividendo. E aí, assim, com tudo que se fala desse universo ESG, e o próprio Biden agora está achando mais as empresas têm investido cada vez menos, então elas têm sido grandes geradoras de caixa que estão pagando dividendos muito robustos aí, então para carteiras de dividendos elas continuam valendo a pena, elas estão ali, só que são ações mais voláteis, tá? Normalmente quando você busca uma carteira de dividendos você quer mais tranquilidade, e as ações de petróleo elas oscilam bem, né? Elas têm um beta alto, mas sim, estão pagando dividendos bem elevados, devem continuar pagando, né, porque estão investindo menos na produção, foram criticadas, né, recentemente pelo governo Biden por estarem fazendo isso e fazerem recompras de ações, mas ao mesmo tempo o governo vai lá e sobretaxa as empresas, né? Então, enfim, fica nessa queda de braço entre, obviamente, uma certa quase que ideologia e ESG, mas a verdade é que as empresas estão extremamente sólidas aí, um setor que sempre sofre com os solavancos de economia, você tem um produto que você vende de vez em quando, ele te remunera $70 o barril, mas acontece eventualmente de remunerar 20. Poxa, qual a empresa que sobrevive a isso, né? Então as empresas de petróleo, elas têm o seu mérito em conseguir sobreviver a esses nuances. É verdade que muitas vezes também o preço do petróleo vai lá para cima, vai para $100, enfim, remunera muito bem. Então, atualmente o que elas têm servido muito é como uma empresa de dividendo.